Glória ao nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, palavra de Deus para nós essa manhã. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir, e farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Glória a Deus. Amém. Capítulo 1 e 2, a gente percebe que a ênfase de Êxodo está no povo. Capítulo 3 e mais um pouco, a gente percebe que a ênfase de Deus está no chamado de um líder.
Deus, ele faz a sua obra e ele usa pessoas para, de alguma forma, liderar, orientar, serem, pela função que Deus coloca, canais de Deus. Mas a partir do capítulo 4, o centro do livro não está mais nem no povo, nem em Moisés. O centro de Êxodo é o próprio Senhor. Ele é o Senhor. Ele é a razão de vivermos. Ele é a razão de existirmos. Ele é a razão das promessas. Ou seja, mais importante do que as promessas, mais importante do que o povo e do que os líderes, o Senhor é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz isso em vários momentos, e nós vamos ver em Êxodo, que a libertação na vida deles tinha o propósito de levantar um povo que o adorasse, um povo que pertencesse ao Senhor. No início de Êxodo, eles são chamados de apenas filhos de Israel. Depois eles são chamados já de povo. Antes eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Depois são chamados de povo hebreu. E mais à frente eles são chamados, aí sim, de povo de Israel. Uma nação que Deus estava gerando. E Deus estava gerando essa nação para a glória do nome dele, para o louvor do seu nome, para que essa nação proclamasse o nome dele em toda a terra, para que o nome do Senhor fosse conhecido e adorado em toda a terra, entre todos os povos. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que essa é a vontade de Deus, fazer com que todas as coisas venham a convergir para Jesus, em Cristo, para a glória do Senhor. Mas o capítulo 3 de Êxodo, que a gente leu, fala sobre o chamado de Moisés. Extremamente importante entendermos isso. É interessante perceber que ele foi chamado já com 80 anos de idade. Ele teve 40 anos que ele aprendeu a viver como um filho da filha de Faraó. Agora, no capítulo 2, ele ficou 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro. E Deus estava trabalhando nele. Às vezes a gente acha que em alguns momentos da nossa vida, por não estar acontecendo nada sobrenatural, Deus não está trabalhando. Deus estava trabalhando, Deus estava forjando Moisés no deserto, para que ele fosse um líder de um povo no deserto. Então, depois de passar pelo tratamento de Deus, forjado na escola do deserto, Deus aparece para Moisés no capítulo 3, uma manifestação da graça de Deus. É bom os irmãos lerem depois Atos capítulo 7, a partir do versículo 29, quando Estevão está pregando, ele fala de tudo isso, como que Deus no tempo oportuno levanta Moisés. Mas é interessante também perceber aí que o despertar de Moisés, a revelação, o chamado de Deus na vida de Moisés, tem a ver com o clamor, com a oração do povo. Olhe comigo o versículo 7 de Êxodo 3, diz assim: o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Então Deus vê o nosso sofrimento, mas Ele ouve e responde o nosso clamor, a nossa oração. Deus mesmo despertou o povo de alguma forma para orar, para clamar, e o povo só clamou e só orou porque Deus permitiu, irmãos, que Faraó estivesse oprimindo e aumentasse o nível de provação. Às vezes a gente começa a perceber algumas provas aumentando, algumas perseguições, algumas lutas, e a gente começa a ficar, às vezes até em crise. E na verdade, amados, se Faraó não aumentasse aquelas cargas, não houvesse essa permissão de Deus, desta ação ali por trás da escravidão que aquele povo estava começando a experimentar, eles não sairiam da terra, eles estariam acostumados ali. Às vezes Deus permite algumas provas para tirar a gente da zona de conforto, para levar a gente em direção às suas promessas, para nos despertar a orar mais, a clamar mais. Não que Deus tenha prazer de nos ver sendo provados ou sofrendo, mas Deus vai nos despertar para o propósito dele, e ele vai usar tudo o que for necessário. Mas o texto diz que Deus então chama Moisés por causa do clamor do povo. Versículo 9 também diz isso: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó. Moisés, líderes, são respostas às orações do povo e aos propósitos de Deus e às promessas de Deus. Há pessoas
a nações, a famílias que estão orando, aguardando por você, aguardando por mim, para que nós sejamos resposta à oração deles, como aqueles que vão testemunhar de Jesus, levar o evangelho, ensinar a palavra. Nós precisamos ser resposta de orações, e nós precisamos ser os intercessores também, que vão clamar de dia e de noite, para que o Senhor esteja cumprindo os propósitos dele na terra. Deus chama pessoas para se interessar pelo que ele está fazendo na terra, e participar do que ele está fazendo na terra. Deus está trabalhando, e Deus fala isso aí de algumas maneiras, né? Como que ele fala para Moisés o seguinte: olha, eu estou agindo sobre o meu povo. Versículo 7, o Senhor diz: eu conheço o sofrimento do meu povo, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daqui. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas, mas ele quer cumprir o seu propósito pleno na nossa vida, que é a nossa salvação, que é nos tornar seu povo aqui na terra e nos preparar para a eternidade com ele, para a nova Jerusalém com ele. Veja, amados, agora olhando para o chamado de Moisés, como que Deus se manifesta para ele. Deus se manifesta para Moisés, mas Moisés precisa se aproximar do Senhor. Deus se manifesta, Deus acende essa sarça. No versículo de número 2, ali aparece o anjo do Senhor, aí é a manifestação de Deus, a teofania, e diz que o anjo aparece na chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então Moisés diz no versículo 3, eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Irmãos, Deus, ele se manifesta na nossa vida, mas nós precisamos nos aproximar dele. Moisés quer se aproximar. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está lendo, mas nós precisamos dar passos de aproximação maior de Deus, de ver mais de perto, de conhecê-lo, de ouvir a sua voz, de ter intimidade com ele. Moisés se aproxima, chama a atenção dele uma sarça, uma moita meio espinhosa no deserto. Chama a atenção dele porque ela está pegando fogo, mas ela não se consome. É muito comum no deserto essa figura de algumas moitas pegando fogo com altas temperaturas durante o dia, mas ele chamou a atenção dele o fato que ela não se consumia. É uma figura maravilhosa, né? Um exemplo para nós. Nós devemos ser essas sarças, as sarças são tão simples, né, no deserto, que não tem valor algum para o homem no sentido mais amplo, e essa sarça queima, mas não se consome. Deus quer tomar cada um de nós e fazer da gente essa sarça que queima do seu amor, da sua glória, da sua presença, e que a gente não deixa este fogo se apagar, buscando a presença dele, se santificando, se consagrando, se humilhando diante dele, nos consagrando diante dele, esse fogo da sua presença, do seu amor vir sobre nós. E o que acontece quando Moisés se aproxima? O que acontece com todo mundo que se aproxima do Senhor. No versículo de número 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés falou: eis-me aqui. E Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Quem se aproxima de Deus vai contemplar a sua santidade. Amém. Vai perceber a santidade de Deus, que é a beleza do seu caráter. Amém. Que é a pureza plena, original, que nos constrange. Nós só vamos querer se santificar se nós conhecermos e contemplarmos a santidade de Deus. Se nós reconhecermos quem Ele é, nós vamos querer nos tornar semelhantes a Ele. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. A Bíblia diz isso, Salmo 115, os que adoram os ídolos se tornam como eles, cegos, surdos e mudos espiritualmente. Os que adoram ao Deus vivo e o conhecem vão querer se santificar cada dia mais, vão perceber as suas falhas e não vão por isso se afastar dele, não, vão se aproximar e vão clamar: Senhor, toca-me com teu fogo purificador, me torna semelhante ao Senhor. Isso é um processo contínuo até o dia da volta do Senhor. Moisés então ouve o Senhor dizendo: tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é terra santa. Irmão, que coisa maravilhosa, andar na presença de Deus é perceber a sua santidade, ser constrangido pela sua santidade. E aí o coração dele também experimenta uma
uma virtude que o Senhor quer gerar em nós por causa da presença dele. Diz o texto do versículo 6, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, não apenas queremos nos santificar, nós vamos ter mais temor. Nós vamos olhar e falar, ai de mim, quem sou eu? É a graça, é a misericórdia. Só pelo sangue de Jesus podemos estar diante dele, mas nós somos cheios do temor. E mais, irmãos, nós também nos sentimos incapazes. Quem realmente se achega ao Senhor vai ouvir a voz dele chamando, vai ouvir que Deus quer nos chamar, nos usar, mas nós vamos olhar para nós mesmos e falar, quem sou eu? É o que Moisés fala aí. Quem sou eu para liderar esse povo? Versículo 11, Moisés perguntou para Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Impressionante que antes dele ir para a terra de Midian, ele tentou resolver os problemas de briga na força dele, e até se precipitou, e agora ele diz, eu não sei como, quem sou eu? Amado, quando a gente chega nesse momento é que Deus realmente está nos preparando para os propósitos dele, quando a gente percebe que é ele que vai fazer, que não somos nós, não é na nossa capacidade, não é por força, nem por poder, pelo Espírito. Isso aqui não é aquele sentimento de incredulidade, né, de autodepreciação, que algumas pessoas às vezes até confundem com humildade, aquela pessoa que diz assim, eu não faço nada porque eu não me vejo capaz de fazer nada. Não, é o sentimento de quem reconhece a grandeza de Deus, a grandeza do chamado e diz, eu não sou capaz. E quando a gente faz isso, mas olhando para o Senhor, a gente vai ouvir o Senhor falando, e o Senhor diz o que é ele. A resposta de Deus no versículo 12 é simples. Deus responde dizendo, eu estarei com você. Irmãos, a certeza de que nós vamos alcançar as promessas, cumprir os propósitos, responder ao chamado de Deus, é a certeza de que Ele está conosco. Não é isso que o Senhor Jesus falou? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não é apenas um sentimento, uma ideia, isso é uma verdade, é uma realidade. E quanto mais eu creio nisso, eu desfruto. E quanto mais eu creio e desfruto, eu, dependendo dele, a frutificação vai ser consequência disso. Então Deus diz, eu estarei com você. E interessante que ele fala isso para Josué também, eu estarei com você. Ele fala isso para Gideão. Todas as vezes que Deus chama alguém, ele fala que o êxito da missão está na presença dele conosco, não está na nossa capacidade. Mesmo que você seja alguém intelectualmente muito capaz, estudioso do assunto, que tenha experiência já, até mesmo com o Senhor e na caminhada com Deus, o que faz com que a obra seja feita, o que faz com que a missão seja possível, é a presença do nosso Senhor Jesus ao nosso lado todos os dias. Ele vai à frente da missão, ele vai ao lado, ele vai conosco em todo o tempo. E qual é o propósito de Deus então em chamar o povo de Israel, tirá-los do Egito? Importante ver isso, que vai aparecer em todo o livro. Versículo 12 diz aí, o Senhor, depois de falar que estaria com eles, o Senhor diz, eu estarei com você, este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste lugar. Toda promessa de Deus, todo propósito de Deus na nossa vida, visa nos transformar em adoradores. Então, o propósito de Deus é que sejamos um povo que o conheça e que o adore. Adorar ao Senhor é amar a sua glória. Adorar ao Senhor é obedecê-lo e viver uma vida que o nome dele seja honrado em tudo que a gente faz, desde as coisas menores, como estacionar um carro pensando em quem está ali perto para não atrapalhar a vaga, como ir ao banheiro e não sujar tudo porque você sabe que alguém depois virá e usará o banheiro. As pequenas coisas, a maneira que você trata alguém na rua que às vezes passa por você e você trata com educação, e até alguém que te desrespeita, você olhar e pedir ao Senhor olhar de amor. Em pequenas coisas nós devemos glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De não, por exemplo, jogar lixo na rua, de tratar as pessoas com educação no trânsito, mesmo quando alguém passa e de alguma forma
provoca alguma ira no nosso coração, nós devemos falar: Senhor, glorifica o teu nome, não me deixe mover-me pela minha ira, mas que o meu coração seja sempre cheio de adoração ao Senhor. Então Deus está dizendo: eu vou tirar esse povo e esse povo vai me adorar. Versículo 19 diz isso também. O Senhor diz no versículo 19 que Ele libertaria o seu povo para que eles o adorassem. O Senhor faria isso. Porém, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. E no versículo 18 o Senhor diz que Deus viria e que deveria ser falado para o faraó para deixar o seu povo ir a caminho de 3 dias, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Versículo 18 deixa isso claro, que Ele libertaria o seu povo para se tornar um povo adorador. Deus quer nos libertar do pecado, do mundanismo, para que a gente o adore em santidade, para que a gente viva para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, Deus. E aí, irmãos, Moisés fala: mas como que eu vou falar para eles quem é o Senhor? O Senhor diz: diga para eles que o eu sou o enviou. O nome que o Senhor se revela aqui, Iavé, o autoexistente, Oh, Deus. aquele que é antes de todas as coisas, que nós não conseguimos defini-lo, porque Ele está acima de toda definição e capacidade humana, mas Ele é o Senhor, o autoexistente. Iavé é o seu nome, e Ele diz: esse é o meu nome que será reconhecido por todas as gerações. Iavé, o Senhor, que se revela também através do seu Filho Jesus, e nós o conhecemos pelo poder do Espírito Santo. E em último lugar, irmãos, Deus, no chamado de Moisés, avisa Moisés sobre as resistências que ele enfrentaria, ou que o povo enfrentaria. Deus chama, Deus mostra que estaria com eles, mas Deus é muito realista. No versículo 19, o Senhor diz claramente: eu sei que o rei do Egito não deixará ir, se não for obrigado por mão forte. E por que Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse? Porque Deus queria manifestar mais e mais sinais e prodígios, para que o nome dele fosse glorificado, para que aqueles que estivessem ali e os povos ouvissem que Iavé é o único Senhor, é o único digno de ser adorado. Quando eles chegam em Jericó, a fama do Senhor estava lá. Raabe falou: nós temos ouvido falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha um problema e acha assim: esse problema vai ser a minha destruição. Não, mas nós temos que começar a olhar para o problema e falar: esse problema será o meu testemunho, esse problema será a forma que Deus vai ser glorificado. Aleluia. Deus permitiu que o Faraó se levantasse contra os hebreus aqui no início de Êxodo, para poder de alguma forma também tirá-los dessa zona de conforto, acordá-los para a promessa que Deus tinha, senão eles ficariam ali apáticos e na zona de conforto. Então Deus aqui está dizendo: eu vou permitir que Faraó de alguma forma dificulte o caminho. Então Deus já está avisando que nós teremos resistências, mas Deus também já deixa a promessa: eu farei com que vocês saiam e mudarei o coração de Faraó, eu farei esta obra, eu farei com que vocês tenham vitória, e ainda mais, vocês não vão sair de mãos vazias. Que coisa maravilhosa, porque Deus deu a eles essa direção de que eles receberiam ofertas para consagrarem ao Senhor. Então Deus permite muitas vezes resistências espirituais externas e até alguns níveis de conflito, para que a gente busque mais ao Senhor, para que a gente aprenda com Ele, e também para que Ele manifeste o seu poder e o nome dEle seja glorificado. Por isso, não despreze as suas provações e nem questione o propósito e o chamado de Deus, porque elas aumentam em alguns momentos. Deus já nos avisa. Jesus falou que os discípulos seriam perseguidos, teriam aflições, mas Ele também prometeu: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra possa a cada dia abrir mais o nosso entendimento para o Teu chamado em nossa vida. Que a Tua palavra possa nos ensinar a cada dia que o chamado principal é Te conhecer, é Te adorar, é andar na Tua presença, e a partir desse relacionamento, Pai, manifestar a Tua vontade
sendo bênção para vidas, famílias, sendo bênção no lugar onde o Senhor nos estabeleceu, sendo bênção para as nações. Pai, que o Senhor nos dê discernimento do chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós e do processo do Senhor de nos aperfeiçoar, nos forjar, para que a gente, ó Deus, possa manifestar cada dia mais a Tua presença, assim que todas as coisas que a gente fizer e a nossa vida, sobretudo, esteja convergindo sempre para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.